Olá para você que acompanha as redes sociais do Lacerda Santana Advocacia. Eu me chamo Vitor Feitosa. Estamos começando a nova temporada do Direito ao Ponto Bate-Papo, já com um tema super interessante, viu? Que é o auxílio acidente. Curtiu? Então fica aqui com a gente. Bom, antes de mais nada, eu devo lembrar para você o seguinte: se você ainda não acompanha o Lacerda Santana Advocacia nas redes sociais, confere o nosso trabalho por lá, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. A gente sempre publica conteúdos jurídicos produzidos por nossos próprios advogados. É uma oportunidade de você ter acesso a todos os direitos, que você tem a possibilidade de obter, que estão previstos na lei. Esse Direito ao Ponto Bate-Papo e todos os outros da primeira temporada estão disponíveis no nosso podcast, O Mundo Jurídico, que está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. É só acessar lá, dar o seu play, que você pode ouvir em qualquer lugar, tá bom? Além disso, se inscreve no nosso canal do YouTube e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que a gente publicar. Vamos ao que interessa? Hoje vamos falar sobre auxílio acidente, que é um benefício de caráter previdenciário que tem o objetivo de dar esse suporte para quem sofre algum tipo de acidente, E para isso eu trouxe dois advogados do Lacerda Santana Advocacia que vão poder explicar para você melhor sobre esse tema, Dr. André Lobo e Dr. Caian Xavier. É um prazer receber vocês. Olá, Vitor. Olá, Dr. Caian. Olá, clientes e amigos. É uma satisfação imensa estarmos aqui discorrendo mais uma vez sobre temas do direito previdenciário e hoje falaremos um pouco sobre um benefício que é bastante recorrente no nosso dia a dia previdenciário e, de certa forma, também trabalhista, e muitas vezes é um benefício em que o segurado em si ele tem bastante dúvida. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema e nada melhor do que começar falando do conceito. Não é isso, doutor Caian? Isso mesmo. Olá, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui. E o auxílio acidente nada mais é do que um benefício destinado a determinados segurados obrigatórios do INSS que sofreram algum tipo de acidente e tiveram alguma sequela desse acidente que gerou uma redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia. Esse acidente pode ser de qualquer natureza, uma inovação que ocorreu em 97, e ele tem o auxílio acidente tem caráter indenizatório. Portanto, ele não tem objetivo de substituir a remuneração, podendo inclusive o segurado trabalhar e receber o auxílio acidente, assim como receber um outro tipo de benefício. Para requerer o benefício de auxílio acidente, basta utilizar os canais remotos do INSS, tais quais o Meu INSS ou também o canal 135. Mas não são todos segurados do INSS que fazem jus a esse benefício. Alguns eles não estão dentro desse rol, doutor? De fato, doutor Caian, não são todos. Por expressa previsão legal, nem todos os segurados, em razão de justamente o que o doutor Caian acabou de falar, da expressa previsão de que o benefício é um benefício indenizatório, nem todos os segurados eles fazem jus. Então, os segurados que podem receber o auxílio acidente são os segurados, os empregados urbanos, os empregados rurais, o segurado especial, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Aí vale lembrar que por expressa previsão legal também, o contribuinte individual e o segurado facultativo, eles não podem requerer tal benefício, em razão justamente do cunho indenizatório e do que caracteriza essa modalidade de contribuinte, seja de segurado, tanto o contribuinte individual quanto o facultativo. Né, doutor? Exatamente. E para ter direito a esse benefício, tem que preencher alguns requisitos. O primeiro deles é ser um desses segurados que o Dr. André acabou de mencionar, estar na qualidade de segurado, ou seja, contribuindo para o INSS ou ainda num período de graça. Eu não vou me alongar muito, mas é um período que ele se estende até um pouco mais de 3 anos após a última contribuição. Então, tendo esse primeiro requisito, faz jus ao benefício, desde que tenha também sofrido um acidente de qualquer natureza que venha provocar uma redução na capacidade laborativa. E essa redução, conforme já entendimento do STJ, não tem um limite. Havendo uma sequela, havendo qualquer tipo de limitação, já faz jus ao benefício de auxílio acidente. Também há o nexo de causalidade que precisa acontecer entre o acidente e a sequela, assim como a atividade desenvolvida pelo trabalhador. E a gente viu, doutor, que desde 2019 algumas alterações vêm ocorrendo em relação ao auxílio acidente.
E a gente vai pontuar agora algumas questões em relação ao direito adquirido, dentre as quais a Lei 13.486, na qual previu que o segurado que está em gozo de auxílio-acidente não mantém a qualidade de segurado. Portanto, após você estar gozando do auxílio-acidente, você não tem direito a requerer outro tipo de benefício. Já foi emitida uma nota número 11 de 2020 do INSS, entendendo que aqueles que estavam em gozo de auxílio-acidente até o início da vigência da Lei 13.486 terão a qualidade de segurado garantida até 12 meses posteriores à publicação da lei mencionada. E após isso, para readquirir a qualidade de segurado, o contribuinte precisa fazer mais uma contribuição. E nesse caso, geralmente como ele está incapacitado, a gente orienta que faça como contribuinte facultativo. Só assim ele manterá a qualidade de segurado, certo? Uma outra medida que foi tomada no ano de 2019 foi a medida provisória, certo? Número 505. E essa medida trouxe algumas alterações em relação ao cálculo do benefício de auxílio-acidente. Isso porque a gente também sabe que teve a reforma da Previdência, com a emenda constitucional número 13, que previu que o cálculo do salário do benefício seria com base nos 100% dos salários de contribuição do segurado desde 94, e não mais nos 80% do salário de contribuição, o que foi desvantajoso, porque tirou as 20% de contribuições, de salário de contribuições menores, então trouxe um prejuízo, então já daí tivemos um prejuízo. E com essa MP número 505, ele ainda previu que o auxílio-acidente seria feito com base no cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que também já é muito prejudicial, uma vez que considera a multiplicação desse salário do benefício, essa média, que já é considerada 100%, por 60% mais 2%, o que passar 20 anos para homens e o que passar 15 anos para mulheres. Mas essa MP, agora em 2020, em abril de 2020, foi revogada e não foi convertida em lei. Portanto, esse cálculo menos vantajoso e desvantajoso vai valer durante a vigência dessa MP. E após passar a vigência, vai retornar ao cálculo previsto na emenda constitucional e também na lei de benefícios da Previdência Social. Portanto, é muito importante nesse caso, doutor, observar o direito adquirido. Em que momento aconteceu o acidente? Sabendo o momento do acidente, você saberá qual é o cálculo, qual será a RMI do seu benefício. Por isso é muito importante consultar um advogado e ele fará o melhor planejamento para você. Por isso, doutor Caian, exatamente, o planejamento previdenciário ele é assim, de suma importância para que o segurado ele não se prejudique em razão daquela situação que as alterações legislativas previdenciárias elas são constantes. Então, se o segurado ele não se planeja e não tem a correta instrução, ele tem aí um prejuízo a longo prazo bastante considerável. Então, assim, além do que o Dr. Caian já relatou, é importante também ressaltar que é um benefício diferentemente de outros benefícios previdenciários em que nós temos que cumprir a carência para que possamos gozá-lo. O auxílio-acidente ele é independentemente de carência, ou seja, aquele segurado que foi admitido em qualquer que seja a empresa e porventura teve um acidente que, em razão daquele acidente, a sua capacidade laboral, o exercício da sua função naquele trabalho ficou prejudicado de maneira parcial e permanente, aquele segurado, se ele foi admitido hoje e sofreu um acidente amanhã, ele fará jus ao benefício, independentemente de carência. E é um benefício que vale também ressaltar, por ter o cunho indenizatório, como foi bem dito por nosso colega Dr. Caian, é um benefício em que pode ser acumulado com um auxílio-doença, um antigo auxílio-doença que hoje é o auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Desde que seja fatos geradores diferentes, ou seja, a doença que esteja incapacitando momentaneamente aquele segurado seja diferente do acidente de qualquer natureza que fez com que ele recebesse o auxílio acidente. Não é possível, obviamente, cumular esse benefício, o auxílio acidente, com a aposentadoria ou com outro auxílio acidente, certo? Em relação aos demais benefícios, não existe nenhum óbice, nenhuma objeção legal que não permita a acumulação. Aí, assim como é possível acumulação com outros benefícios, o auxílio acidente pode ser recebido normalmente
com o salário do cidadão. Porque por ser uma verba indenizatória e de certo ponto compensatória ao que foi acontecido com aquele segurado, não existe objeção para que ele receba o auxílio acidente com o seu salário. Obviamente que será o auxílio acidente, como foi dito por Dr. Caian, ele, a partir da reforma da Previdência, levou em consideração o cálculo que já foi falado e ele é 50% do salário de benefício. Aí, somando os dois, não existe problema nenhum. Aí você pode perguntar quando é que vai cessar o benefício de auxílio acidente. Esse benefício ele vai cessar, obviamente, quando ocorrer a morte do segurado, e nesse caso é importante dizer, doutor, que se ele não estiver na qualidade de segurado, ele não vai gerar resíduo, portanto, os dependentes não terão direito à pensão por morte. E um outro detalhe importante que ele vai cessar quando o segurado passar até a aposentadoria, que também, como o doutor André já mencionou, é uma possibilidade de não cumulação dos benefícios de auxílio acidente com a aposentadoria. Pois bem, acho que a gente falou as principais características, né, doutor, do auxílio acidente. Com certeza, doutor. Foi assim, o tema ele é amplo, porém assim, nós procuramos em pouco tempo colocarmos as principais dúvidas e os principais pontos do benefício, e assim, é sempre importante o nosso segurado, cliente e amigo, ficar diligente, ficar monitorando sua situação previdenciária para que, em decorrência das alterações que são frequentes, né, doutor Caian, ele possa sempre estar resguardado pela Previdência Social. Agradecemos a todos e até a próxima. Até mais. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Agradeço muito a participação do Dr. André e do Dr. Caian, que foram nossos primeiros convidados do ano. Voltamos daqui a 2 semanas com outro tema que você vai curtir, tenho certeza, viu? Tchau, tchau, até mais.